Então, vou te falar aqui algumas experiências que eu tenho sobre a armadilha do tamanho, porque elas são muito causadas, não digo pelo ego, mas no achismo da gente achar uma loja maior vai vender mais. Quanto maior a loja, maior o estoque que vai estar dentro dessa loja. Então, por isso que eu vou falar para você uma coisa que eu tenho visto ao longo desses 33 anos que a minha família tem farmácia, e eu ajudando aí empresários, empreendedores há 20 anos, mais de 1.353 empreendedores que eu ajudei nesse período. O que eu vi em relação a tamanho, a estruturas mal dimensionadas de estoque, de tamanho de loja, porque fica tudo mais caro, o aluguel é mais caro num ponto maior, o número de funcionários é um número de funcionários maior, você tem um custo muito maior de estoque, porque estoque é custo, não é investimento, porque você tem que fazer a conta de quanto que dá de lucro uma loja por funcionário, quanto que dá de lucro uma loja por metro quadrado, é a forma como você compara uma loja e outra. E quanto que deixa de lucro o dinheiro que você tem investido em estoques. Por exemplo, se você tiver um estoque de 500 mil reais a preço de custo, quanto que volta de lucro para você ao longo de um ano por ter esse estoque de 500 mil? E às vezes, uma loja menor, um pouco menor, você tem uma estrutura um pouco menor e você tem um retorno, um investimento muito melhor do que começar logo com uma loja grandona. Então, vou te falar aqui algumas experiências que eu tenho sobre a armadilha do tamanho, porque elas são muito causadas, não digo pelo ego, mas no achismo da gente achar uma loja maior vai vender mais. E às vezes é uma grande armadilha. A loja maior, às vezes ela demora mais tempo para alcançar aí o 0 a 0, o ponto de equilíbrio, porque ela tem um custo muito maior do que uma loja menor. Então, não digo que é uma armadilha do ego, que a gente está montando uma loja pra gente, né, pensando assim, olha, é loja bonita, grandona, que tem tudo, e aí é onde a gente cai nessa armadilha de achar que, né, que vai ter um resultado melhor. E o que é resultado na farmácia? Resultado, a última linha do balanço ali é o lucro que essa loja deixa. E é conseguir fazer esse lucro também aparecer na tua conta todos os meses, né? Não é só dar também lá no papel, na última linha lá do balanço ali que você fecha, do relatório que você fecha, né? Então a armadilha do tamanho, ela é muito comum. E qual é a hora que eu sugiro de ter uma loja grande? Qual o momento de ter uma loja, de ampliar uma loja, de crescer? Porque todo mundo acha que se aumentasse o tamanho da loja, você ia vender mais. Se aumentasse a variedade, ia vender mais. Vender mais é um indicador, é movimento, mas você precisa também analisar outro indicador, que é lucro. Se você não estiver analisando esses dois indicadores, movimento, lucro e a geração de caixa, que é o dinheiro a mais na tua conta, né? São esses três indicadores importantes para você analisar. Você está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro em cima da mesa. Você está achando que está fazendo algo que vai te deixar mais resultado e você está tendo menos resultado com isso. Então a gente já teve experiência de montar uma loja muito grande, mas era depois de ter outras duas. Essa loja muito grande demorou muito tempo para ela deixar lucro. Ela tinha um custo muito alto. Uma loja de 3 andares com um auditório gigante. Era ela linda. É como se fosse uma flagship, que lá no aeroporto Charles de Gaulle, lá em Paris, as grandes marcas criam aquelas flagships, aquelas lojas que vão ser o conceito da marca, que a marca está querendo ir naquela direção. Mas será que elas dão lucro, aquelas lojas? A estrutura de custo dela é muito maior do que uma loja feita para dar lucro, pensada para dar lucro. E muitas das vezes uma loja grande também só faz sentido quando você quer mostrar uma tendência, mostrar um caminho que você está indo, e não a primeira, porque ela vai demorar um pouco mais para dar retorno, para começar a entrar lá no ponto de equilíbrio, que é o 0 a 0. E aí, muitas das vezes você está aí com uma loja só, pensando, né, em montar uma segunda maior, ou ampliar tua loja, e eu vou falar hoje sobre isso com você. Qual a hora de você analisar? Se está na hora de crescer, expandir, então vamos conversar sobre isso. Então qual a hora que a gente recomenda de expandir uma loja ou de abrir uma outra loja? Quando você chega num platô, quando com a estrutura que você tem, você já não dá conta de atender o número de clientes que você tem. Já é apertado o tamanho da loja ali, que você já não está suportando. O lucro para o funcionário é um lucro
muito alto. O lucro por metro quadrado da loja já é um lucro muito alto. Porque se você pensa em expandir só por uma questão de ego, não, a loja vai ficar mais bonita e vai ficar maior, mas ela ainda não está com um faturamento que chegou num patamar e estabilizou ali, não está aumentando, e ela deixa muito lucro, uma loja que deixa muito lucro, você às vezes está caindo numa armadilha, sem querer você está caindo nessa armadilha. Então todas as vezes que eu vi pessoas que estão ali começando, abrindo uma loja muito grande, na primeira farmácia, elas ficam um bom tempo, às vezes, para ter um retorno ali sobre o que ela investiu. Quando que uma estrutura menor é um investimento menor em estoque que você tem, é um investimento menor no aluguel, é um investimento menor na montagem, é um investimento menor na estrutura, computadores, sistemas, toda a infraestrutura ali da loja é um custo menor para reforma, para se manter na estrutura de custo menor. Então ela é mais ágil. Não tente montar um elefante branco, que para esse elefante branco dançar e correr vai ser difícil. Quando você já tiver chegado num pico de faturamento ali que você não consegue alcançar um faturamento maior, aí é hora de você pensar numa expansão, num crescimento, de montar uma outra loja ou de ampliar a loja que você está. Vou dar um exemplo. Na minha família tem uma loja que foi reformada recentemente e acho que ela começou, a primeira, ela não tinha mais do que 20 metros quadrados ali. 5x4, talvez até menos, 4x4 ali. A gente brincava que se entrasse 2 pessoas, tinha que sair outras 2, de tão pequena que era a farmácia. E era uma farmácia que depois foi crescendo, fez uma reforma, aí cresceu o faturamento em uns 40%, quando reformava, 30%, 40%. Aí fez uma outra, depois uma outra. Foi fazendo reformas ao longo de 33 anos. Agora, nesse ano, fez uma outra reforma, mudou para um ponto, para reformar o ponto antigo. E ela ficou num ponto tão bom, talvez seja o ponto ideal dela, que ela ficou uma loja mais ali quadrada, de frente para uma rua que todo mundo vê, muito iluminada. Mas foi processo, né, de evolução, chegou num patamar de faturamento que não está aumentando mais, mesmo com todas as ações, então assim, não aguenta mais com aquela estrutura ali, com aquele mix, eles cresceu mais a venda, aí era a hora de mexer. Agora, uma loja muito grande, ela nem dá para você fazer isso, né? Ela já chega no tamanho máximo e depois incrementar ela, fazer alguma coisa com ela, é muito mais complicado, né? Ela é boa para testar tendência, igual eu te falei, loja... quando em 2007 a minha família montou uma loja muito grande, de 3 andares, ela tinha auditório no 3º andar, ela tinha ar-condicionado, climatizada, um mix de variedade de dermocosméticos, de perfumaria, muito diferenciado para a cidade que ela estava. E aquilo ali foi assim, há 13 anos atrás, foi uma grande diferença. Só que era uma loja que ficou quase um ano para ela chegar no ponto de equilíbrio ali. Você olhava os números dela, doía, né? Ela tinha um custo muito maior do que as outras. Mas assim, funcionou porque aquilo ali ajudou no marketing, do posicionamento da rede naquela região, de demonstrar o caminho que a marca estava indo, mas é porque tinha as outras 2 que ali garantiam ali o lucro mesmo ali no final ali do balanço e mantinham aquela loja enquanto ela não estava conseguindo se manter. Agora, partir para ir para um crescimento logo no início, quando tem uma loja só, ou quando é a primeira, eu ia chamar de armadilha do tamanho, né? Tamanho não é documento. Eu ia fazer um trocadilho aqui, mas o que vale no final é o resultado que a farmácia deixa. Qual a hora de você ter aí uma loja grandona, uma loja... Quando você já tem resultado com uma loja média, uma loja pequena, quando você já não está dando conta de atender o número de gente que entra ali, está apertado a estrutura, já está apertado o negócio, já chegou num platô ali de faturamento que o negócio não avança. Quando o lucro por funcionário já é um lucro muito, muito bom. Quando o lucro por metro quadrado já é um lucro fantástico ali comparado com as outras lojas que você tem ou com a média do mercado, o teu faturamento já é um faturamento muito bom pela média do teu mercado. Porque essa armadilha é uma armadilha mais comum. Eu não falo que é pelo ego. A gente está montando a loja pra gente, uma loja linda, maravilhosa, grandona, perfeita ao nosso olhar.
a gente tem que montar a loja pensando no nosso público que a gente quer atender, as pessoas que a gente quer atender. E se aquela região que a gente está, aquele bairro que a gente está, aquela cidade que a gente está, comporta essa estrutura. Porque tudo muda. Quando o tamanho é maior, tudo numa loja, numa farmácia, vai ser tudo maior dimensionamento. Um estoque muito maior. Esse estoque vai influenciar a tua necessidade de capital de giro, o teu ciclo financeiro, o retorno do teu investimento, o número de funcionários vai ser maior, o teu custo vai ser muito maior em função disso, água, talvez água não, mas luz, claro, limpeza daquilo ali, o aluguel, o número de computadores que você vai ter que investir para manter aquela loja grandona cheia. Então tudo tem que ser pensado. E pensado assim, como resultado. E resultado é lucro, não é só movimento. Ah, vou aumentar o movimento. Tá, mas o resultado que vai deixar vai ficar melhor? O lucro que vai deixar no final é melhor? Porque se o lucro que a loja for deixar não fosse melhor, talvez seja esperar um pouquinho para fazer. Esperar um pouco. Na hora que já tiver já 2 lojas já que conseguem manter ali um lucro bom, aí beleza. Há uma terceira aí maior um pouco, tal, uma estrutura maior. Que eu vi esse processo. Eu vi loja de 4x4 ou 4x5 de tamanho, metros quadrados, 20 metros quadrados, e no crescendo. E hoje é uma loja grandona, mas ela foi crescendo à medida que ela pedia mesmo. Ela falou, olha, já não dá mais para atender o número de clientes que está aqui. Ou o faturamento já chegou num ponto que não cresce mais, porque tem que melhorar o mix, a variedade, tem que aumentar aqui o tamanho dela. Agora, uma coisa eu vou falar para você, que eu já vi gente, não só do segmento de farmácia, mas de outros segmentos também, achando assim, eu vou dobrar o tamanho da farmácia, eu vou dobrar o tamanho da minha loja, e aí eu vou dobrar a venda, mas eu vou dobrar o mix, eu vou dobrar a variedade. Aí eles depois falavam comigo assim, Rodrigo, é como se uma pessoa chegasse com um carrinho de supermercado dentro da minha farmácia e 70% dela, do que ela compra, do que cada pessoa compra, é sempre os mesmos 20% dos produtos. A estrutura de venda é 20%, é 70% das vendas. 20% da variedade é 20%, é 80% das vendas. Então, se for aumentar a venda, o que vai aumentar? Esses 20%. Então, pense muito bem na hora também de colocar o mix, planeje muito bem a variedade da tua farmácia, senão você vai estar criando uma variedade aí, pensando em si, pensando naquilo que você acha, num achismo, né? Achando que, não, se eu dobrar aqui a variedade, vai vender mais. E não necessariamente. O impacto vai ser muito maior no teu custo ali de investimento, demora muito tempo para o retorno em função disso. Então, se você tem uma loja maior, você vai ter mais espaço para melhorar esses produtos campeões aqui, a alocação deles dentro da loja, a quantidade deles dentro da loja, as ofertas deles dentro da loja, e vai incrementar com outros ali que você planejou e abriu. E não dobrei o tamanho, dobrei a variedade, e isso vai estar aumentando a venda. Já vi gente de vários segmentos, não só a farmácia, que eu atendi ao longo de 20 anos falando, Rodrigo, eu achei que eu fosse dobrar a venda, dobrando a variedade, e isso não aconteceu. Eu dobrei os custos, eu dobrei todas as despesas, e no final está sobrando menos do que sobrava antes, em percentual do que vende. Eu deveria ter planejado mais essa questão de ampliar os espaços para aquilo que já tinha e incrementar com alguns outros produtos que iriam me garantir ali, atrair aquele público que eu queria atrair. Então não monte uma loja para você, monte para o público que você quer atender, o público que você quer atender, que você quer, que garante aí o faturamento da tua loja, que já garante o faturamento da tua loja, combinado? Então essa armadilha do tamanho ela é comum, se você já cometeu ela ou está cometendo, é tranquila. Já vi muita gente caindo. É uma coisa que a gente faz sem querer. A gente acha que realmente, se eu aumentar o tamanho aqui, ou se eu montar uma loja muito grande, ela vai vender mais. Sim, pode vender muito mais. Só que resultado que vale é o lucro que vale. Lucro é a mesma coisa que você está jogando uma partida de futebol. Gol é movimento, é venda. Lucro, que aparece lá na tua conta todo mês, é vencer a partida. É o resultado que vale. Movimento é vaidade, lucro é sanidade
e caixa é rei. À medida que você vai fazendo o lucro também aparecer na tua conta a mais, você vai ver que caixa, ter dinheiro em caixa é que manda, que ele que vai indicar se você vai ter tranquilidade, previsibilidade, você ter aí 10 meses de despesa paga dentro do caixa, tranquilo, 6 meses de despesa, se você vai ter distribuição de lucro de 6 meses para os sócios, e os sócios vão ver realmente, nossa, tá valendo a pena aqui trabalhar aqui, a gente tem uma recompensa aqui do que a gente se esforça, isso que vale. Tamanho ainda não é resultado. Tamanho não é resultado, tamanho não é documento. Resultado, isso sim vale. E só vale uma estrutura maior, uma estrutura melhor, assim, em termos de tamanho, de espaço, de conforto. Isso tudo tem que ser pensado, é claro. Mas pela experiência, eu te falo, só vale quando você tem uma outra que já garante, ou quando você chegou num teto de faturamento que já não consegue avançar de tanto que você vende, e aí você tem que melhorar essa estrutura. E assim, vai melhorando. Eu nem sei quantas obras em 33 anos essa farmácia da minha família, que começou aí com nem 20 metros quadrados, não tinha loja. Quanto ela, acho que umas 10 obras. Hoje nem sei qual o tamanho da loja em metro quadrado, mas com certeza mais de 100 e poucos metros quadrados a loja. Deve ter com certeza muito mais de 100 metros quadrados a loja. Mas não começou assim, entendeu? Hoje tem loja na minha família de 3 andares, com auditório de 54 lugares e tal. É uma loja que é a flagship. Aqui te mostrando aqui, ó, beleza, essa rede aqui é forte, essa rede aqui tem qualidade, tinha uma variedade bem diferente do mercado, climatizada, com variedade de dermocosméticos, com perfumaria, só que nunca foi a loja que deixou mais lucro. É isso que eu quero falar com você, nunca foi a loja que deixou mais lucro. Não fazia sentido ter uma loja só nesse modelo, porque ela é mais difícil de deixar lucro, ela é mais difícil de ver um retorno no investimento, muito mais difícil. Ela só faz sentido numa estratégia de branding, de construção de marca, onde você está mostrando o que é a marca e para onde ela está indo, para atender melhor o consumidor. Quando é uma só, o risco é muito grande de você aumentar os custos excessivamente e o resultado final ser muito inferior. Então, quando você ampliar a tua loja, pense em ampliar esse espaço para aquilo que já vende e depois você complementa com algumas coisas. Não pense em dobrar a variedade, que isso é o maior tiro no pé que eu já vi na vida. Você vai tomar um soco no estômago na hora que você tiver que pagar esse estoque, vai tirar teu ar e você não vai ver o resultado no final aparecer ali, que é o lucro. Combinado? Aqui é o Rodrigo Ramos, Senhor Lucro. Eu sou o seu amigo. O único que vai falar algumas coisas com você, verdade para você, que talvez ninguém nunca vá falar. A maioria das pessoas vão mandar tapinha nas suas costas. Então, se você quer um mentor, procure alguém que fale a verdade para você sempre. Vai ser aquela palavra de confiança e de verdade sempre para você. Tapinha nas costas, tem um monte aí de puxa-saco para te dar. Aqui é um amigo. E amigo fala a verdade na hora que você precisa ouvir a verdade. Convido você para acessar aprenda.com e agendar uma sessão estratégica comigo de 50 minutos, onde eu vou conversar e te mostrar como que a tua farmácia pode fazer de mais 100 mil a mais 1 milhão de caixa de dinheiro na tua conta em 6 meses ou menos, com o Desafio Gás. Fica o convite, acessa aí o link no Instagram, que está aí no perfil do Instagram, ou entra aprenda.com com 2 S e agenda lá essa sessão.